Olá, meus amigos. No Minuto Penal de hoje, nós vamos falar sobre o caso de um morador do estado do Espírito Santo que planejou a morte do próprio filho de 8 anos consultando o ChatGPT, visando não pagar mais pensão. Uma empresa norte-americana identificou a pesquisa e avisou a polícia: olha, estão pesquisando e planejando a morte do próprio filho. A pergunta é: planejar um homicídio no ChatGPT configura tentativa de homicídio? A princípio, a resposta é não. Não configura tentativa de homicídio. Para se entender se configura tentativa ou não, é preciso compreender o iter criminis, que significa o percurso do crime. É através do iter criminis, desse percurso, é que se verifica se foi iniciado algum ato de execução ou não. Somente com o início de algum ato de execução é que pode se falar em tentativa. Quando crime não é consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. É isso que dispõe o artigo 31 do Código Penal. O iter criminis, ele possui 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. A cogitação não é crime. Por exemplo, pensar em matar alguém. Por mais reprovável que seja o pensar em matar alguém, permanece no plano interno da vontade da pessoa. O direito penal não pune pensamentos. Nós temos também os atos preparatórios, que significa pesquisar, planejar, estudar a vítima, estudar a rotina da vítima, adquirir instrumentos. Isso tudo ainda integra a fase preparatória. E atos preparatórios, em regra, também não é crime, salvo quando a lei dispõe de forma diferente, resolvendo antecipar a tutela penal em casos específicos, como, por exemplo, no caso de associação criminosa ou organização criminosa, onde o próprio planejamento, desde que as pessoas estejam reunidas com estabilidade e permanência, configura crime autônomo nesses casos de associação ou organização. Fora esses fatos, esses tipos penais previstos em lei, o que é exceção, a regra é ato preparatório não configura crime. Né? A execução ela tem início com a prática do próprio verbo descrito no tipo penal. Aqui fala-se em homicídio. Então a execução do crime se inicia quando alguém investe contra a vítima através de qualquer meio, desde que o objetivo seja matar. Caso não consiga o objetivo, que é a morte, estamos diante de uma tentativa de homicídio. No caso concreto, o investigado teria pesquisado formas de matar, conversado com a inteligência artificial sobre o plano, mencionado possuir meios para o crime. Isso tudo está na fase de preparação. Né? Se os fatos realmente permaneceram nesse estágio, estamos diante de atos preparatórios não punidos, portanto, não é crime, não é tentativa de homicídio. Essa previsão está no artigo 31 do Código Penal. Então, se nada mais for apurado além disso, esse cidadão do Espírito Santo, apesar de ser uma conduta evidentemente reprovável, lamentável, não praticou crime algum, pois ficou nos atos preparatórios. Mas o importante, mais importante do que isso, é que foi feita aí uma prevenção, né, antecipando-se a polícia a algo que estava planejado e que poderia incorrer na morte de alguém. Isso é o mais importante. Esse foi mais um Minuto Penal. Espero que tenham gostado. Até breve.